Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 22 de abril de 2025, dia de Santa Rita de Cássia, portanto, uma santa muito poderosa, uma santa da Igreja Católica Apostólica Romana, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis e advogada das causas impossíveis. E hoje estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo em tese curto, para não deixar passar em branco esta grande perda que fora a morte, e por que não dizer partida, do Santíssimo Papa Francisco, como ele gostava de ser chamado, e fora batizado desde a sua posse em 2013. Mas hoje estou voltando aqui, sem mais delongas, para não deixar passar em branco esse rito de passagem que marca mais uma ruptura da Igreja Católica Apostólica Romana. E hoje estou voltando aqui notadamente do dia de Santa Rita, dia 22, um dia após a partida do Papa Francisco para o trono do Todo-Poderoso. E fora exatamente esta a razão pela qual hoje escolhi o presente título, abre aspas, a partida de Francisco, que sai da vida para entrar na história papal eclesiásticas, à luz de seus legados e suas austerias e transcendentais, por que não dizer inefáveis, reformas que dentro dos últimos 12 anos o mesmo vinha implementando. E foi exatamente esta uma das razões pelas quais hoje criei o título, a partir do Papa Francisco, que sai da vida para entrar nos anais da história papal do Vaticano, à luz das suas eruditas, e por que não dizer transcendentais, lições reformistas em sede das mais diversas cartas encíclicas, que significa exatamente, isso aqui é uma delas, as cartas encíclicas da Lavra do Papa Francisco, onde ele é uma espécie de, essa carta encíclicas escrita pelo Papa Francisco, é uma das diversas que eles, ao longo de mais de 12 anos, escreveram, no sentido de fazer uma circular, e por que não dizer, uma orientação para os membros da Igreja Católica, como padre, bispo, arcebispo, cardeais, etc. E fora exatamente esta uma das razões e motivações pelas quais hoje o Todo-Poderoso me inspiraram na noite de ontem, desde o ocorrido, desde que tomei informação logo nas primeiras horas do dia de ontem, que vim me inspirando para poder fazer esse singelo vídeo, para compartilhar esta passagem, esse rito de passagem na história dos cânones do Vaticano, nessa transcendental história da Igreja Católica Apostólica Romana, que é aquela exatamente que se dá por meio de Cristo. Ato contínuo agradecendo aos novos inscritos, convidando você que está chegando agora e não conhece o propósito do canal, do presente canal da cidadania, para se gostar do presente vídeo, dar o seu like, compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, e se gostar, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique mais do que eu pretendo, desde já passo a motivar a razão pela qual estou voltando aqui para falar um pouco acerca desta triunfal partida do Papa Francisco, que estava no comando
na qualidade de bispo de Roma, que é assim como o Papa é conhecido, bispo de Roma, que o Papa, para quem não sabe, esse nome de pai, e também sinônimo de bispo de Roma. Mas o fato é que a origem desta meteórica, e por que não dizer passagem papal, existencialismo papal, se dá exatamente na figura de Pedro Simão, quando Cristo Jesus, no alto de sua infinita grandeza, à época, fora pedagógico em Mateus 16, 18 a 19, em dizer para o emblemático apóstolo Pedro Simão que ele era uma rocha onde ele pretendia edificar a sua igreja, cujo inferno, cujo Hades não teria poder sobre Pedro, e o que Pedro ligasse e desligasse na terra estava ligado e desligado no céu. E com base nessa passagem meteórica, com base em Mateus 16, 18 a 19, a Igreja Católica usa como o primeiro Papa a pessoa de Pedro, São Pedro, o primeiro bispo de Roma. Para quem não sabe, Roma já teve do primeiro bispo, a saber, Pedro Simão, até o último agora, a saber, Francisco, Papa Francisco, expressivo 266. Não obstante, existia uma profecia de São Malaquias, não é Malaquias lá do livro de Malaquias, não, é um outro profeta que previu, né, a meteórica passagem dos últimos 112 papas, a ponto de dizer que o último, em tese, deixando pistas a ser Francisco. Mas hoje não irei adentrar nesta temática escatológica que fala sobre o último livro da Bíblia, saber Apocalipse, que significa revelação, mas falar apenas sobre a perspectiva teológica, sobre a perspectiva geopolítica, sobre a perspectiva do direito internacional público, da importância, né, do Vaticano e como se dera a instituição da Igreja Católica, sobretudo o grande legado deste homem que o mundo aprendeu a amar, que o mundo aprendeu a respeitar, que o mundo ontem teve a oportunidade, o mundo inteiro ontem teve a ímpar oportunidade de se sensibilizar do real e verdadeiro espírito da palavra de Deus, onde irei, no decorrer do presente vídeo, recitar o conteúdo de seu último testamento, onde ele expressa a sua ultra vontade. Mas hoje estou voltando aqui exatamente para compartilhar com os seguidores do presente canal, notadamente os inscritos e os mais de 1.130, quase 140 mil views que o presente canal obteve em pouco mais de um ano de sua instituição, exatamente para não deixar passar em branco esta meteórica passagem de pouco mais de 12 anos, que foi o período exatamente em que Francisco comandara o pontífice da Igreja Católica Apostólica Romana. Quando eu digo Igreja Católica Apostólica Romana, é porque a igreja que se dá a partir de Pedro, notadamente a igreja de Antioquia, criada por Pedro, Barnabé, Paulo de Tarso, notadamente na fronteira da Síria com a Turquia.
e depois referendadas inteiras pelo primeiro e segundo concílio de Roma, notadamente na pessoa de Constantino. Mas a igreja primitiva teve sua origem, a igreja primitiva de Cristo Jesus, com a pessoa de Pedro, quando em Mateus, Jesus é pedagógico, Mateus 16, 18 a 19, no sentido de chamar Pedro Simão de uma rocha, onde ele iria edificar a sua igreja, e que o Hades, ou seja, o inferno, não teria poder sobre ele. E o que ele ligasse na terra estava ligado no céu, e por via reflexa, o que ele desligasse na terra estaria desligado no céu, a contínuo remontando o poder que Cristo Jesus dera para Pedro Simão, considerado o primeiro bispo de Roma, no sentido de entregar-lhe a chave dos céus. E com base nesta meteórica e pedagógica passagem, Pedro Simão passa a ser o primeiro bispo de Roma, referendado pelos primeiros, segundos e concílio de Roma, notadamente na pessoa do imperador Constantino. Mas antes mesmo de adentrar no grande legado de Francisco, que foi assim que ele fora batizado em Isis de 2013, quando assumiram o pontífice, que se dera até ontem, dia 21. O fato é que, para além de a Igreja Apostólica Romana ter tido, ou por que não dizer propriamente o cristianismo, ter tido a sua origem com a Igreja de Antioquia, notadamente criada por Pedro e Barnabé, lá nas mediações da Turquia, com fronteira com Síria e Iraque. O fato é que, nesses últimos 2000 anos, já passaram expressivos 266 papas, de Pedro, Simão, ou seja, do primeiro bispo, São Pedro, a Francisco, que ontem deram seu último suspiro, uma carruagem de fogo, caminho ao terceiro céu, ou colo de Abraão, que são sinônimos entre si. Mas a cidade do Vaticano, que é considerada a capital do Vaticano, é representada pela Santa Sé, que, sob a perspectiva do direito internacional público, denota e coloca a Santa Sé como, sob a perspectiva do direito internacional, como a jurisdição que representa a cidade do Vaticano. A jurisdição que permite a cidade do Vaticano, notadamente na pessoa do Papa, que é considerado pai ou bispo de Roma, poder celebrar contratos dos mais diversos, contratos e acordos, os mais diversos, em mais de 178 países no mundo. Ou seja, a Santa Sé é que, para além de dar jurisdição à cidade do Vaticano, a Santa Sé, diversamente do Vaticano, que representa o território, mas a Santa Sé é ela que dá personalidade jurídica à cidade do Vaticano e permite que o Papa, chefe, bispo de Roma, chefe da Igreja no mundo inteiro, possa celebrar acordos, contratos dos mais diversos. Não à toa ela é representada hoje tem representação em mais de 178 países. Cujo bispo de Roma é que é a autoridade máxima. E agora, com a partida de Francisco, que eu prefiro chamar, como ele também defendeu em uma de suas cartas encíclicas, notadamente esta que estou na mão, tem
tem um desses capítulos em que ele, em uma dessas cartas dirigida aos membros, aos padres, aos cardeais, aos arcebispos das igrejas do mundo, católicas do mundo, ele escreve nessa encíclica, trata de 5 temas importantíssimos, a começar pela importância do coração, dizendo que o coração tem razão, que até a razão desconfia, remontando aí uma fala do grande filósofo, poeta Blaise Pascal, aquele protagonista da lei da probabilidade. Mas Blaise Pascal foi pedagógico no sentido de dizer que o coração tem razão, que até a razão desconfia. E é exatamente no coração que Francisco colocou no primeiro capítulo desse livro, o coração, a importância do coração, a ponto de dizer que nem a ciência, nem a filosofia e nenhuma outra ciência terá o condão de explicar as coisas do coração. Sobretudo, que ninguém consegue fazer nada de extraordinário, nada de importante, se isso não advier do coração. Ato contínuo, remontando Jesus, quando diz que a boca fala de que o coração está cheio. O coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas no segundo capítulo deste livro, dessa encíclica, Francisco batiza como gestos e palavras de amor, remontando o primeiro dos 9 frutos do poder do Espírito Santo, bem como o amor, cujo amor representa Deus, o gozo representa o instrumento que é Jesus, e a paz representa o Espírito Santo. E aí ele fala do amor exatamente no segundo capítulo. Já no terceiro capítulo ele fala do coração que tanto amor, ou seja, do coração de Jesus, a ponto de dizer que Jesus, não obstante ser Deus Pai, Deus Filho e Deus Poder do Espírito Santo, Deus amou o mundo de tal maneira que não olvidara entoar seu Filho unigênito, ou seja, seu Filho único, para se fazer maldito, a fim de nos fazer bendito, pois ele sabia e sabe, há de eterno, que ele é portador do inefável caráter de onisciência, de presença e de potência, e portanto, para além de saber o número de fio de cabelos de cada um de nós, grande areia na terra, as estrelas, para além de ele contar, ele dá nome a cada um. Quando ele quer olhar para o céu, ele olha para baixo. E aí, Francisco chega no seu 4º capítulo falando o amor que dá de beber, remontando que o bom pastor jamais abandona as suas ovelhas. E não à toa o mundo pôde assistir de camarote o tamanho do amor, o tamanho do esvaziamento, o tamanho da humildade do Papa Francisco ao mostrar de forma triunfal que, não obstante estar acometido com muitas dores, não à toa mesmo sofria de artroses, dores nos ossos, e fora a óbito ontem com um AVC e insuficiência cardíaca, segundo o Vaticano. Mas o amor que dá de beber é exatamente aquele amor do pastor que jamais abandona a sua ovelha. E me vem à mente Jesus. Jesus disse que a verdadeira ovelha sabe identificar o seu pastor. E Deus é o único que larga 99 ovelhas para salvar uma, remontando este 4º capítulo deste título, subtítulo deste livro, dessa carta encíclica do Papa Francisco,
que fala exatamente do amor que dá de beber. E ele chega no 5º capítulo falando do amor por amor. Ou seja, aquele amor que simplesmente existe. O amor pelo amor. Mas afinal, do que estamos a falar? Em que tempo estamos? Qual o grande legado de Francisco para os dogmas, para os cânones da cúria romana? Explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. O Papa Francisco, até o presente momento, foi o último Papa ao longo de 20 séculos, ou seja, 2000 anos, período em que os judeus passaram dispersos de suas terras, quase 2000 anos expulsos de suas terras, a saber, Jerusalém, a saber, Israel, antiga Canaã, exatamente por força das diásporas babilônicas, da primeira dinastia da Babilônia, até que o imperador Ciro resgatá-los das diásporas romanas, do cativeiro do Egito de 400 anos. Mas o fato é que a Santa Sé é que dá jurisdição à cidade do Vaticano. E é exatamente a Santa Sé que tem personalidade jurídica de direito público, personalidade jurídica de direito público internacional, possibilitando o Vaticano, a cidade do Vaticano, que é a capital do Vaticano, celebrar contratos dos mais diversos, contratos e acordos com mais de 78 países, segundo a ONU. E agora, com a partida, que eu prefiro chamar de partida, pois quando eu observo neste livro, nesta carta encíclica, escrita, dirigida a todos os membros da Igreja Católica, escrita por Francisco, existe uma parte onde ele fala da importância do coração e que nada de importante iremos fazer se não for por meio do coração. E não à toa, Jesus disse, fora pedagógico, no sentido de dizer que a boca fala e o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Razão pela qual devemos fartarmos os nossos corações com coisas boas, para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Remontando Romanos 12:32, da Lavra de Paulo de Tarso. Mas nesse livro algo me chamou a atenção, quando ele disse, falando do grego clássico profano, o termo cardia, que significa esse nome de coração, que designa a parte mais íntima dos seres humanos, que é o coração. Em grego significa cardia, que é a origem do nome coração. E o que entendemos quando dizemos coração? Olha que o Papa Francisco está nos remontando, está nos despertando a dialética, o diálogo em que ele provoca nos seus últimos dias, designa a parte mais íntima dos seres humanos, dos animais e das plantas. Em Homero indica não só o centro corpóreo, mas também a alma e o centro espiritual do ser humano. Na Ilíada, o pensamento e o sentimento pertencem ao coração, estão muito próximos um do outro. O coração aparece como o centro do desejo e o lugar onde são forjadas as decisões importantes de uma pessoa. Em Platão, o Papa Francisco, intelectual como era, em Platão, o coração assume, de certa forma, uma função sintetizante do que é racional e das tendências de cada pessoa. Uma pessoa que tanto o coração, tanto comanda
o comando das faculdades superiores, como as paixões se transmitem através das veias que convergem no coração. Assim, desde a antiguidade, advertimos a importância de considerar o ser humano não como uma soma de diferentes capacidades, mas como um complexo anímico, corpóreo, de um centro unificador que dá a tudo o que a pessoa experimenta um substrato de sentido e orientação. Olha que erudito, que transcendental diálogo, ensinamento da lavra do Papa Francisco. E aí ele continua, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Está falando de quem? A palavra, que representa quem? O verbo. E João é pedagógico no sentido de dizer que no início era o verbo, e sem ele nada se fez e nada se fazia, e o verbo se fez carne. E ele diz, a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, pode julgar os sentimentos e os pensamentos do coração. Deste modo, fala-nos de um núcleo, o coração, que se esconde por detrás de todas as aparências e até mesmo de pensamentos superficiais que nos confundem. E aí me vem a mente aqui que, segundo a filosofia, eu gosto muito de dizer que o maior inimigo da verdade não é mentira, e sim a enganação. E aí remonta isso aqui, ó, o que o Papa Francisco está dizendo, teologicamente, buscando o verdadeiro espírito da palavra de Deus. E é por isso que eu digo que não há como dividir o joio do trigo, não há como dividir a filosofia da teologia. A filosofia da arqueologia, a filosofia da história, a filosofia da geopolítica. Pois a Bíblia, para além de ser o livro mais lido do planeta, o Trocim por via reflexa, ele também é o mais perseguido e o mais completo e rico, sob a perspectiva cultural, literária. Na Bíblia, quando eu digo que é o livro mais lido e mais completo na história da humanidade, não estou sendo demasiado, é porque nele você encontra previsão e resposta para tudo. E aqui o Papa Francisco está sendo pedagógico, no sentido de dizer que por trás de todas as aparências e até mesmo de pensamentos superficiais que nos confundem. E é por isso que filosoficamente eu digo que o maior inimigo, na verdade, não é mentira, e sim a enganação. Remontando aqui, ó, o verdadeiro espírito das palavras de Francisco. Os discípulos de Emaús, na sua misteriosa caminhada com Cristo ressuscitado, vivia um momento de angústia, a angústia de Jacó, confusão, desespero, desilusão. Mas para a verdade, mas para além disso, apesar de tudo, acontecia algo no seu íntimo. Não é verdade que o nosso coração ardia quando nos falava do caminho. Veja que erudita passagem, ensinamento que o Papa Francisco deixa para os católicos apostólicos romanos. Veja, portanto, que os legados do Papa Francisco saltam aos olhos. E quando a gente remonta os grandes reformadores, notadamente na figura do monge alemão Martinho Lutero, com suas 95 teses de caráter teológico, político, ideológico, econômico, de como a cúria romana e como a Igreja Católica, a cúria da Igreja Católica de 1517, que é o período em que ocorre a primeira reforma protestante. E quando a gente fala em reforma protestante, entendam-se, ali não há o que se falar em reforma protestante, pois sequer existia ainda a Igreja protestante. O que existia era a Igreja católica. E Martinho Lutero, o alemão, o monge Martinho Lutero, que queria, na verdade, era promover uma reforma no âmbito da Igreja Católica. E ali, como fruto daquele movimento, da primeira reforma, seguida pela segunda, de João Calvino, a terceira de Jacó Armínio,
A quarta dos anglicanos no Reino Unido. A Igreja Católica passa a ser objeto de muitas críticas, iniciado por Martinho Lutero, por meio de suas 95 teses, a ponto de criticar a forma de como a Igreja Católica de 1517 estava desvirtuando a palavra de Deus, notadamente falando do celibato, que exige que os pregadores, os membros, padres, bispos, arcebispos não possam casar, porque Jesus não casara. E aí, sobre essa temática, o Papa Francisco foi pedagógico em uma de suas tentativas de ruptura a esse conservadorismo da cúria humana, pois foi muito difícil para o Papa Francisco governar com a existência, ou com a pré-existência ainda, de um Papa vivo, a saber, o seu antecessor, que dividia parte da cúria humana. E aí, o Papa Francisco chegou a dizer que um dos grandes problemas da Igreja Católica é ter procurando a palavra que ele utilizou, desmulherizado a Igreja Católica, ou seja, não permitir que a mulher pudesse também fazer parte dessa cúria humana, ser padre, a mulher ser sacerdote, a mulher ser bispa. Não obstante, né, quando a gente vê no âmbito da Igreja Protestante, não ser proibido, pois o Papa Francisco, no alto de sua infinita grandeza intelectual e teológica, também fora pedagógico, no sentido de entender, em uma primeira síntese estreita, que o fato de a Igreja Católica permitir a mulher, a figura da mulher como sacerdote, como pastora, em tese, não estaria ferindo nenhum dos cânones da Igreja Católica, da Palavra de Deus. Pois, na verdade, o verdadeiro espírito do celibato, segundo o Papa Francisco, o celibato é um dom, e não uma escolha, e não uma faculdade. O Papa Francisco, em mais uma de suas reformas, para além, né, de abrir em tese a caixa de Pandora do Vaticano, em sede de membros corruptos, chegando até a processar e prender, o Papa Francisco fora pedagógico também, no sentido de autorizar os padres nas clássicas missas do mundo inteiro a abençoarem as uniões homoafetivas, desde que fosse feito de forma distinta do matrimônio. Veja o tamanho da sabedoria do Papa Francisco. Quando instado e provocado na sua primeira vinda na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, o Papa Francisco, quando estava regressando dentro do avião, foi entrevistada por uma jornalista da Globo, a ponto de dizer o que ela achava do casamento gay, do homossexualismo. Ele disse: quem sou eu para julgar? Mas o Papa Francisco, para além de coibir e proibir a participação de cardeais, de arcebispos, padres, que não tivessem uma conduta ilibata, ele também pediu desculpa a todas as vítimas que foram objeto de exploração sexual e, por que não dizer, de pedofilia pelos membros da Igreja Católica.
Não obstante, em tese, haver algumas críticas no sentido de dizer que deveria ter ido para além, ou seja, de recompensar essas pessoas, mas já foi um grande passo, um grande avanço. O Papa Francisco, para além de defender a bandeira da paz, a bandeira do diálogo, falava muito do mundo líquido, este mundo em que os valores éticos e morais, em que o ser humano não vale mais nada. É um mundo remontando esse lilismo, como defendia Armínio, Jacó Armínio, em que as pessoas vivem na rier, onde os valores éticos e morais não estão mais em voga, remontando também, por via reflexa, Schopenhauer, para quem fora pedagógico, no sentido de dizer que as pessoas vivem numa meteórica busca de ter em detrimento do ser. Exatamente o mundo líquido em que o Papa Francisco falava. Mas o Papa Francisco também fora pedagógico, quando visitaram, primeiramente, logo no 4º mês de sua posse, visitaram o Brasil, o primeiro país, na jornada mundial da juventude. E ele deu exemplo, quando disse que se o Papa é argentino, ou era argentino, Deus era brasileiro. Disse de forma pedagógica. E disse, quebrando todos os protocolos, notadamente no Rio de Janeiro, quando chovia, ele disse que os cariocas, a fé do cariocas era maior do que a chuva e do que o calor do Rio de Janeiro. Mas ele também fora pedagógico, no sentido de nos ensinar que quando você receber alguém na sua casa, bote mais água no feijão. O fato é que os ensinamentos, nesta meteórica passagem de pouco mais de 12 anos do Papa Francisco no pontificado da Basílica de São Pedro, no Vaticano, à frente e líder na qualidade de bispo de Roma, os seus ensinamentos saltam aos olhos quando o mesmo fora numa viagem à terra sagrada de Jerusalém, notadamente Israel, visitar, recebido pelo primeiro-ministro, a saber, Sua Excelência Benjamin Netanyahu, que até hoje está à frente como primeiro-ministro de Israel, país que está em guerra desde 7 de outubro de 2023, mais de 2 anos, mais de 50 mil mortos somente do lado da faixa de Gaza, com a Cisjordânia, e também vários também mortos com a extensão da guerra para o Líbano, para o braço do Iêmen, etc. Mas o Papa Francisco foi também impávido em defender a bandeira da paz, do amor, do gozo e da paz, do amor, do gozo e da paz, representando a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, quando se reuniram com líderes judeus, notadamente na pessoa do presidente e do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e os representantes dos palestinos, no sentido de orientar convidar os 2 líderes para o seu país para ser criado um Estado para cada um. Da mesma feita, fizeram na tentativa de acabar ou cessar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que dura mais de expressivo 3 anos. Vejo, portanto, que o legado de Francisco salta aos olhos e merece destaque. E é exatamente esta uma das razões pelas quais hoje não poderia deixar passar em branco esta meteórica passagem, por que não dizer rito de passagem, de Francisco, que saíra da história, que saíra da vida para entrar na história papal eclesiástica de Roma.
os pobres, os mais oprimidos. O Papa Francisco abriu a mão de diversas regalias, que é peculiar ou inerente ao papado, ao bispo de Roma, como por exemplo o anel, que remonta uma espécie de trindade, como a própria túnica papal que ele usava, já mais simples. Não gostava de usar aquela coroa, pois para ele escolheram o nome como Francisco para ser um franciscano. Foi isso que um cardeal brasileiro, a saber, Dom Cláudio, pediu, ou pedira, ou recomendara para ele quando ele for escolhido a bispo de Roma. Mas algo que merece destaque na meteórica posse do Papa Francisco é que ele disse: me trouxeram de longe, não sei onde foram arranjar um Papa tão longe na Argentina. E o fato é que ele nunca, em mais de 12 anos, nunca visitou o seu país, a Argentina, não obstante ter vindo aqui o Brasil ter sido escolhido como a sua primeira viagem internacional, na Jornada Internacional da Juventude. Mas o Papa Francisco se destacava pela sua humildade, pelo seu esvaziamento. Não à toa, ele deu exemplo que um verdadeiro pastor jamais abandona as suas ovelhas, remontando que Jesus dizia que as verdadeiras ovelhas conhecem o seu pastor. Mas o Papa Francisco provou o que é ser a parábola entre o joio e o trigo. Que Jesus disse que nada serve um grão de trigo jogado no chão se ele não permitia sepultar. E por sepultar se entendam o homem morrer diariamente para nascer em Cristo, pois é mais importante renascer do que nascer. E Papa Francisco, ele não morreu, ele renasceu em Cristo. Ele saiu da vida material para entrar não somente nos anais da história, como também caminho ao terceiro céu, que é sinônimo de colo de Abraão. O Papa Francisco foi pedagógico em sua meteórica passagem de pouco mais de 12 anos, quando levantaram a bandeira como defensor universal da natureza, a ponto de até denotar como pecado todo e qualquer tipo de violação à natureza, pois para o Papa Francisco, para quem também o tenho, para o qual concordo em gênero, número e grau, violar a natureza é violar os mandamentos de Deus. Violar a natureza é violar a maneira mais expressiva que Deus se manifesta para a humanidade, que é por meio da natureza. Então, para o Papa Francisco, violar a natureza consiste também num pecado universal. Por via reflexa, viola aquele maior mandamento que Jesus disse. Certa feita, os discípulos de Jesus perguntaram qual o maior mandamento de Deus. E ele disse: o maior mandamento de Deus é amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo é o mesmo, ou seja, amar o próximo como a si mesmo. E fora exatamente isso, com base nesses corolários, com base nessa passagem teológica, ensinamento de Cristo Jesus, que o Papa Francisco pautara a sua conduta ética, moral e teológica durante pouco mais de 12 anos de seu pontificado como bispo de Roma. O Papa Francisco provou ou provara o que deve ser o verdadeiro cristão, o que deve ser a igreja de Filadélfia. Para quem não sabe, Filadélfia é citado no último livro escatológico da Bíblia, saber Apocalipse, onde Cristo Jesus abre o terceiro céu para seu querido apóstolo João, aquele que foi o único dos 12 que morreram de morte natural aos 94 anos na ilha de Patmos.
E Cristo Jesus, observando que o seu querido apóstolo João, logo após escapar de uma caldeira escaldante de azeite, cujo imperador da época tentava matá-lo de morte mais cruel do que os demais discípulos, o Todo-Poderoso coloca o dínamo do poder do Espírito Santo dentro de João, e aquela caldeira escaldante não provocara uma queimadura sequer em João. O imperador da época diz: é mais um bruxo, pois na cultura antiga greco-romana existia bruxo em cada esquina. E aí acharam que João era um bruxo, manda ele lá na ilha de Patmos. Aí João disse, ele não, na sua reserva mental, dizendo, ele não sabe que isso aqui é mais uma carruagem de fogo que irá me levar ao meu Senhor. Joga o João na ilha de Patmos, João olha para trás, só o oceano, olha para frente, só mata. E a única maneira de abrir a porta dos céus é com o joelho no chão, me remontando o grande protagonista do avivamento britânico, a saber, John Wesley, no Reino Unido, que orava tanto, e houve uma excursão de um colégio, das crianças, quando chegaram lá no quarto dele, que era o piso de madeira, encontraram o piso arrombado, de tanto joelho no chão. E aí João coloca o joelho no chão, que Jesus abre o terceiro céu e diz, trouxe um homem aqui, ato contínuo, remontando quem Paulo de Tarso. Ele ficou tão impressionado que não conseguiu escrever uma vírgula. Mas pega um papel e um lápis e escreva 7 cartas escatológicas para as 7 cidades dos anjos, para os 7 anjos do Apocalipse, que ordinariamente ou atualmente, em que pese, se encontram localizados no interior da Turquia. Para Laodiceia, só reprimenda, e para Filadélfia, só elogios, remontando que Filadélfia deve ser um modelo de igreja para todo cristão ortodoxo, ou no mínimo que pretende ser. Vejo, portanto, que o legado do Papa Francisco salta aos olhos. Salta aos olhos o legado do Papa Francisco. E quando a gente observa entre os seus legados, o mundo pôde observar no domingo de Páscoa a sua última pregação, como se fosse um ato de despedida, provando que o verdadeiro pastor jamais abandona o seu rebanho, jamais abandona as suas ovelhas. E o verdadeiro pastor que vive em Cristo ele morre por sua ovelha, como Jesus disse, não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a sofrer, quiçá até morrer pela minha causa. E Paulo de Tarso é exemplo, aquele que diz ter ido a um paraíso e lá ter visto coisas inefáveis, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca um espinho na carne, e Paulo de Tarso ora por 3 vezes, pedindo para o Todo-Poderoso libertá-lo daquela tormenta, daquela angústia de Jacó. E o Todo-Poderoso, como não fica devedor de nenhuma de suas escatológicas palavras e promessas, ato contínuo, fora pedagógico, no sentido de dizer, para ti basta a minha graça. Não à toa somos salvos por meio da graça e por meio da fé. E até mesmo a fé em que pese não pode ser obra do homem, para que o homem não se engrandeça em detrimento do Todo-Poderoso. E aí que Jesus continua. Eis que bate a porta, eis que estou à porta e bato. Se ao bater alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundará a graça. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitar os contornos e alcance do grande legado do Papa Francisco, que partira da vida para entrar não somente na história papal, como sensibilizar e inspirar os cristãos que estavam mornos. Paulo de Tarso é pedagógico quando diz que o cristão não pode ser morno nem frio, ele deve ser fervoroso na fé. O verdadeiro cristão não pode ser batizado num pote de vinagre. Estou usando aqui uma licença poética.
mas diariamente com o dínamo do poder do Espírito Santo. O Papa Francisco, no dia de ontem, ou seja, no domingo de Páscoa, provou que ele mesmo, assim como Cristo, a Páscoa da crucificação e ressurreição de Cristo, também fora a Páscoa que o Todo-Poderoso escolheu para ser a morte e ressurreição de Francisco na luz. Pois estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição e da desgraça. Esta meteórica passagem de pouco mais de 12 anos do pontificado do Papa Francisco nos remete a uma grande reflexão do que verdadeiramente estamos fazendo na nossa vida, o que queremos para nossas vidas, o que queremos, o que estamos a fazer de nossas vidas. Vem à mente o grande filósofo, o grande Cícero, por não dizer o William Ernesto Henry, que disse que somos o senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma, é claro, naquilo que está dentro de nossas miseráveis faculdades humanas. Mas o Papa Francisco, o bispo de Roma, sai da vida para entrar nos anais da história cristã, nos anais da Igreja Católica Apostólica Romana. Papa Francisco, de jesuíta da Argentina, ao homem mais poderoso, a saber, o bispo de Roma. O Papa Francisco, de jesuíta da Argentina, morador de um subúrbio da Argentina, ao homem mais poderoso da Santa Sé, ao homem mais poderoso da cidade do Vaticano. E ontem o Papa Francisco, para além de sair da vida e entrar na história papal, o Trocipo ouvia reflexo, o Papa Francisco deu a maior aula de todos de como deve ser um verdadeiro cristão, na real acepção jurídica do termo. O Papa Francisco, para além das bandeiras que defendera como o meio ambiente, como a bandeira de proteger e defender os menos abastados, os pobres da África, os pobres dos confins do mundo, o Papa Francisco também defendera a bandeira da igualdade, da paz, do diálogo. Pois toda e qualquer democracia que é pautada, que não é pautada, que é pautada no monólogo, ela pode ser chamada de tudo menos democracia. Pois democracia é pautada e deve ser pautada pelo viés do diálogo. Diálogo este tão bem defendido pelo saudoso, hoje saudoso e eterno Papa Francisco, que sai da história dos homens para entrar nos anais da fé, para entrar nos anais daquele que de todos os papas em que pese fora o primeiro a dar o primeiro passo em reformar a ortodoxa, por que não dizer conservadora, igreja legalista do Vaticano, quando permitira que os padres abençoassem os homossexuais, quando deram o primeiro passo para fazer uma espécie de ruptura ao celibato, a ponto de dizer que um dos grandes problemas da Igreja Católica era ter desmulherizado a Igreja, ou seja, não permitir a mulher como pastora, de ter tentado promover a paz no mundo,
notadamente Israel, na Rússia, em todo o Oriente Médio, de ser o Papa a enfrentar a corrupção da cúria humana, de ser o Papa a abrir mão da luxúria que o cargo do papado e do pontificado de bispo de Roma oferece, em detrimento do esvaziamento, da humildade e de buscar o verdadeiro espírito da palavra de Deus. O Papa Francisco fora pedagógico em sede de sua última vontade, notadamente no bojo de seu último testamento, que juridicamente representa e simboliza o momento das últimas vontades de uma pessoa antes de partir. Mas o Papa Francisco, o mundo pôde observar mais um viés, mais um capítulo de sua meteórica humildade, esvaziamento e espírito de grandeza e riqueza espiritual, quando a Rede Globo, notadamente na pessoa de William Bonner, fora pedagógico com sua eloquência, que lhe é peculiar, eloquência e competência, fazer o recital, e por que não dizer a leitura, da última vontade do pontífice, a saber, Papa Francisco, nos termos que segue, abre aspas, testamento do Santo Padre Francisco. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com a única inscrição de franciscos, ou seja, remontando todos os franciscos, todos os franciscanos. Leia na íntegra o testamento do Papa Francisco. Em nome da Santíssima Trindade, amém. Ele começa. Miserando atiquera eligende. Em nome da Santíssima Trindade, que representa exatamente ver Deus em 3 dimensões, sentindo que se aproxima o acaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, veja aí a espiritualidade, veja aí o tamanho da fé, o tamanho do esvaziamento, o tamanho da humildade, da simplicidade do Papa Francisco. E não à toa, ele ao assumir há 12 anos, ele disse, sou um pecador como todos vocês, e pedia sempre perdão. Mas o Papa Francisco inicia seus atos de última vontade em sede do respectivo testamento, que exprime exatamente a última vontade do Papa, no seguinte esquema, abre aspas, em nome da Santíssima Trindade, remontando a Trindade, que é ver Deus em 3 dimensões, sentindo que se aproxima o acaso da minha vida terrena e com viva esperança na vida eterna, desejo expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Veja, somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Pois quando a gente vê nos dias atuais, alguém falar de testamento, é exatamente sobre os bens materiais. E ele está falando aqui do bem espiritual. Olha a grande mensagem que ele deixa. Sempre confiei a minha vida e o meu ministério sacerdotal e episcopal à mãe do nosso Senhor, Maria Santíssima. Veja a importância que o Papa Francisco está dando para esta aqui, ó. A Virgem Maria, que muitos a renegam e que muitos desconhecem o seu valor, a ponto de dizer que Maria não é importante para a cristologia, que é o segmento da teologia, que trata exatamente da divindade de Jesus, trata da questão dos santos em outro momento, mas trata também da importância de Maria, que para além de ser esposa do poder do Espírito Santo e filha
do Filho unigênito de Deus, terreno, ela também, segundo esse livro aqui, segundo São Luís Maria Gregório de Montfort, ele também diz que ela é dispensadora de todas as graças do Pai. E que não há, assim como não há como chegar ao Pai senão por meio do Filho, São Gregório também, em certo presente livro, é pedagógico no sentido de dizer que não há como chegar ao Filho senão por meio da mãe. E aí, no seu último ato de vontade, Francisco foi pedagógico, no sentido de enfatizar e ressaltar a importância da Virgem Maria, Maria Santíssima. Por isso peço que os meus restos mortais repousem, esperando o dia da ressurreição, acredita na ressurreição, na Basílica Papal de Santa Maria Maior, onde morava, né? Desejo que a minha última viagem terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigia para rezar no início e o fim de cada viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada. Imaculada por quê? Porque Maria é imaculada, considerada imaculada porque ela fora virgem antes, durante e depois. Peço que meu túmulo seja preparado no nicho, ou seja, no lugar do corredor lateral entre a Capela Paulina, Capela de Saulo Populi Romani, e a Capela Estófanes desta mesma Basílica Papal, como indicado no anexo. O túmulo deve ser no chão. Mais uma vez, o esvaziamento de Francisco, simples, refutando, né, os túmulos ricos que a gente vê hoje no mundo. Eu nunca vi ninguém, um carro de mudança no túmulo. Nunca vi ninguém levar nada, nem um carro de mudança para o túmulo. Ele está remontando exatamente isso aqui. O túmulo deve ser no chão, simples, sem decoração especial e com uma única inscrição, a saber, Franciscos. Veja aqui que ele usa o plural, Franciscos, remontando todos os franciscanos. A despesa para a preparação da minha sepultura serão cobertas pela soma do benfeitor que providenciei a ser transferida para a Basílica Papal de Santa Maria Maior e para a qual dei instruções apropriadas ao arcebispo Rolandas Marix, comissário extraordinário do cabildo da Basílica. Que o Senhor dê a merecida recompensa àqueles que me quiseram bem e que continuarão a rezar por mim. O sofrimento que esteve presente na última parte da minha vida, eu ofereço ao Senhor pela paz no mundo e pela fraternidade entre os povos. Se despede o Papa Francisco com essas eruditas, inefáveis, por que não dizer transcendentais palavras de humildade, de esvaziamento, e provando o tamanho da intimidade que Francisco tinha para com o Todo-Poderoso. E é exatamente esta a razão pela qual finalizo o texto temático, no sentido de dizer que não somos nada, não serei nada e nem queremos ser nada, como defendia o grande dramaturgo e poeta português, a saber, Fernando Pessoa. Mas diariamente temos a ímpar, temos a responsabilidade, é um uso público, um direito e dever, de enquanto estivermos aqui, colocarmos em prática o maior mandamento de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, que é a mesma coisa, segundo Jesus, que é amar o próximo como gostaríamos que fôssemos amados. E é exatamente com essas palavras que o Papa Francisco se despede da vida para entrar para os anais dos cânones da história papal e eclesiástica de Roma. Se gostar do presente vídeo,
se inscreva no presente canal, compartilhe o presente vídeo com o maior número de pessoas, dê o seu like e, se tiver vontade, comenta aí o que você acha, quem pode ser o próximo sucessor de Francisco, do Bispo de Roma. Eu deixo aqui no mínimo 3 dicas prováveis, bem como um que possa ser originário da Ásia, outro da África e, em especial, do Oriente Médio. Número 1 do Oriente Médio, pois se virá, para além de continuar com esse grande ministério, com esse grande legado de Francisco, o Tocim, por via reflexa, se virá também como força motriz e como carruagem de fogo para tentar unificar os povos, segundo o último escatológico da Bíblia, que é a vontade do Todo-Poderoso. Se gostar do presente vídeo, dê o seu like, compartilhe o presente vídeo com mais pessoas e, se tem vontade, dê seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, a contínuo, deixando aí a sua opinião de quem pode, em tese, ser o próximo Bispo de Roma. Obrigado, excelente semana e que o Papa Francisco esteja ao lado do Todo-Poderoso hoje e sempre. Amém. Até a próxima. Fique com Deus.